capítulo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 18 até o 30. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 18 até o 30. Ó Rei, versículo 18. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Agora o versículo 20 do capítulo 5 de Daniel. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho por eles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem e não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão, escreveu-se essa escritura, e essa, pois, é a escritura que se escreve: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E essa é a interpretação daquilo: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço, proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Senhor, tua palavra foi lida, e ó Pai, sem a manifestação do teu Espírito Santo, sem a manifestação da sua graça, sem, ó Pai, a luz vinda, ó Pai, do teu Espírito Santo, jamais iremos entender, jamais conseguiremos explanar o que o Senhor quer falar conosco. Ó Pai, não merecemos, nós não somos dignos, mas não nos prive, ó Pai, de sermos alimentados, de ouvir a sua voz. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar. Queridos, tem um costume popular que as pessoas falam o seguinte: olha, não mexe com quem está quieto, não mexe com quem está quieto, não catuca a onça com vara curta, porque aquela pessoa que fala muito, você sabe o que ela é capaz de fazer. Geralmente só fala muito. Aquela pessoa que não fala nada, ninguém quer. Você nunca sabe qual é a reação dele. O texto que nós lemos, uma história linda, onde mais uma vez Deus pega Daniel e exalta. Só que a história não começa linda. Rei Nabucodonosor, um rei que foi muito abençoado por Deus, invadiu Jerusalém, pegou todos os vasos de ouros, todos os vasos
vasos de prata que Salomão construiu, destruiu tudo e trouxe para o seu templo. Era o costume da época. O povo que vencia levava os despojos de guerra para a casa do Deus dele. Nabucodonosor fez isso. Então tem que Nabucodonosor entendeu o seguinte: se estava num templo é coisa sagrada, então ele deixou no outro templo. Morre Nabucodonosor e Belsazar, repita comigo, Belsazar. Fala assim: eu não quero ser Belsazar. Dá uma festa. Ele começa a beber e ele ficou entusiasmado. Quando a pessoa bebe, ele começa a fazer coisas que não deve. De imediato ele lembrou: opa, meu pai trouxe lá de Judá peças de ouro, de prata, manda trazer. Ele já queria aparecer, manda trazer para os meus convidados beberem, minhas mulheres beberem, minhas concubinas beberem, traz lá. As pessoas trouxeram, eles começaram a beber. Quando eles começaram a beber, apareceu só uma mão, e começou a escrever na parede, a parede bonita do palácio. O rei não sabia o que era, mas a Bíblia diz que o ombro dele caiu, o joelho dele começou a bater um no outro, o temor, o pânico, aquela sensação de medo, aquela presença de morte tomou conta do lugar. Todo mundo parou. Esse é por minha conta. Eu acho que muitas pessoas que estavam com taça na mão caiu e ficou olhando aquela mão escrever. E o rei ficou atônito, chamou todos os astrólogos, todos os adivinhos, e ninguém conseguia sequer ler. E aí a mãe dele ficou sabendo que tinha acontecido isso. E ela falou: calma, não perturbe seu coração. Tem um homem que se viu junto com seu pai, e ele vai saber o que é isso. Os espíritos dos deuses estão sobre ele. De imediato Belsazar chama e fala: olha, Daniel, eu prometi que quem lesse o que está escrito e explicasse, eu cobriria de ouro, e ele seria o terceiro do meu reino. Daniel virou para ele e falou: você pode ficar com os seus presentes? Meu Deus, eu falei o quê? Aí Daniel começou: olha, ó rei, o Deus Altíssimo, que deu muitas vitórias ao seu pai, muitas vitórias ao seu pai. Em dado momento, o coração do seu pai se endureceu, começou a ficar soberbo, começou a achar que ele tinha feito. Sabe o que Deus fez? Tirou o coração dele de gente, de ser humano, e colocou no coração de animal. Ele foi pastar e comeu junto com o jumento, o orvalho molhou as suas costas. Enquanto o seu pai não reconheceu que Deus que era o poderoso, ele não saiu de lá. E Daniel continuou o sermão, falou: e você, sabendo de tudo isso que aconteceu com seu pai, não se humilhou. Você afrontou Deus, se levantou contra Deus. Você trouxe os vasos da casa de Deus. E você ainda adorou a Deus de prata, de ouro, de pedra, de ferro, que não fala, que não vê, que não faz nada. Você não levou Deus a sério. E ele falou o seguinte: e ainda não deu glória a Deus, não reconheceu Deus. Mas olha aí, sabe o que está escrito aí? Está escrito o seguinte: mene, tekelfas. Mene. Ei, Deus contou os seus dias e colocou fim neles. Deus pegou as suas obras e colocou na balança, e elas ficaram em falta. E o seu reino que seu pai deu vai ser dividido entre dois povos. E diz que o rei cumpriu a palavra. Naquela mesma noite, o rei Belsazar morreu. Queridos, o tema do sermão dessa noite, já viu aquele sermão que você prepara e fala: Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? Tem certeza que é isso, Jesus? A gente até procura outras coisas na Bíblia e parece que a Bíblia vira uma página branca. Bom, Senhor, o tema do sermão dessa noite é esse: Belsazar, a pessoa que provocou e sentiu a ira de Deus. Belsazar, a pessoa que provocou e sentiu a ira de Deus. E aí, queridos, nós vamos começar analisando o versículo 22. Quais foram as coisas que Belsazar fez que provocou a ira de Deus? E é difícil a gente ver Deus se irar na Bíblia, mas Deus se irou com Belsazar. A primeira coisa, versículo 22 diz assim: Daniel falando com o rei:
Capítulo 5, versículo 22, diz assim: e tu, seu filho Belzazar, não humilhaste o teu coração. A primeira coisa que Belzazar fez, que despertou a ira de Deus, foi ele não se humilhar para Deus. Foi ele não se submeter à voz de Deus. Foi ele não olhar o que Deus já tinha feito e se humilhar na presença de Deus. A ausência de humilhação, a ausência de humildade de Belzazar provoca a ira de Deus. E a Bíblia fala isso de várias formas. Lá no Novo Testamento fala, porque Deus resiste, Deus faz força ao soberbo, mas ao humilde ele dá até aquilo que ele não merece. Primeira coisa, queridos, que Belzazar desperta a ira de Deus, porque ele não se humilhou na presença de Deus. Ele não quis se colocar na posição que era dele. Belzazar pensou por ele ser rei, ele poderia fazer e desfazer. Belzazar pensou que ele era dono do nariz dele. E aquilo irritou muito a Deus. Aquilo irou Deus. O primeiro motivo que Deus se irou com Belzazar foi porque ele não se humilhou. Segundo motivo, queridos, ainda no versículo 22, Daniel vira para o rei e fala: tudo que aconteceu com seu pai, você sabia. Daniel fala: rei, você não era ignorante ao poder desse Deus. Sabe uma coisa que ignora, o que irrita Deus, o que desperta a ira de Deus? Ignorarmos o que nós sabemos de Deus. Ignorar o conhecimento sobre Deus. Daniel fala: Belzazar, você sabia quem era Deus. Belzazar, você sabia como era Deus. Você sabia o que ele era capaz de fazer e você simplesmente ignorou. Queridos, Deus, aquela pessoa que não conhece Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus fala, mas quem conhece Deus, quem sabe quem é Deus, quem teve experiência com Deus, quem viu testemunhos sobre Deus e ignora, isso causa ira em Deus. É uma coisa normal, queridos. Imagina alguém começar a te ignorar, alguém que não atende a sua voz, alguém que não atende seus telefonemas, alguém que não te recebe em casa, isso te irrita. E quando alguém começa a ignorar o que ele sabe de Deus, isso também irrita a Deus. Mas aí, queridos, eu vi uma expressão aqui que Daniel usou, que eu estudei para ver o que era, tentei analisar, não teve outro. No versículo seguinte, no versículo 23, Daniel fala com ele: e te levantaste contra o Senhor do céu. Daniel diz assim para Belzazar: Belzazar, você afrontou a Deus. E o pastor Marcos Feliciano tem uma frase que diz o seguinte: ninguém que afronta a Deus fica vivo para zombar dele depois. Mas pastor, como que Belzazar afrontou a Deus? Como que ele bateu de frente com Deus? Primeira coisa, ele pega os objetos sagrados e torna comum. Primeira coisa que Belzazar afrontou a Deus, ele profanou o sagrado. Ele pegou aquilo que era consagrado, separado, santificado e colocou para uso de pessoas que não eram de Deus. Pastor, como nós podemos fazer isso hoje? Com o meu corpo e com o seu corpo, com a minha boca e com a sua boca. Quando eu pego isso que é consagrado, isso que é separado e coloco a mercê daquilo que não é obra de Deus, eu estou profanando, eu estou afrontando Deus. E isso desperta a ira de Deus de qualquer um. Deixa alguém te afrontar, deixa alguém falar: você não é homem para fazer isso, você não é mulher para fazer isso. Pode ser a pessoa mais calma do mundo, que ele sai do céu. Foi isso que Belzazar fez. Ele afrontou a Deus. Como que ele afrontou a Deus? Profanação. Ele profanou o sagrado. Mas não parou por aí não. Daniel continua: você profanou o sagrado e foi além. Você adorou as imagens de ouro, de prata, de ferro, de barro, que não falam, que não vê. Queridos, por que a idolatria afronta Deus? Porque é a substituição do lugar de Deus. Porque tudo aquilo que você começa a valorizar demais, toma um lugar de Deus. E o que toma um lugar de Deus, isso desperta a ira de Deus. E Daniel falou: olha, você continua afrontando a Deus. Primeiro, porque você profanou. Segundo, porque você cometeu idolatria, substituiu o lugar de Deus. Terceiro, não glorificou a Deus. Ô Belzazar, como se glorifica a Deus? Você está falando: eu reconheço o que o Senhor fez por mim.
Belsazar não glorificou. O que foi isso? A falta de reconhecimento, a falta de gratidão. Queridos, não tem coisa terrível do ser humano ingrato, do ser humano que não reconhece o que foi feito pela pessoa. Eu tenho muitos amigos, tenho muitas pessoas de diversas classes, diversas facções da sociedade. Queridos, uma coisa que eu falo sem medo de errar: as pessoas que são marginalizadas são pessoas mais gratas que existem. Uma vez prestado favor a essas pessoas, elas tomam você como alguém protegido e faz tudo o que você quiser e o que precisar. E Belsazar não reconheceu o que Deus tinha feito, a soberania de Deus sobre o pai dele, o que Deus fez na vida do pai dele, o poder que Deus deu ao pai dele, o milagre que Deus fez, a prova que ele colocou ao pai dele. Belsazar, a pessoa que provocou a ira de Deus. Como que ele provocou? Não foi humilde, não se humilhou, ignorou o que ele sabia de Deus, ele fez de conta que não sabia nada sobre Deus, ele afrontou Deus, ele bateu de frente com Deus, se profanando o que era de Deus, adorando outros deuses e não reconhecendo o que Deus tinha feito. Mas aí, queridos, como muito bem sucedido o pastor Marcos Feliciano falou, ninguém que afronta Deus fica vivo para zombar. Ele provocou a ira de Deus, ele plantou a ira de Deus, ele iria colher a ira de Deus. Belsazar, a pessoa que provocou e sentiu a ira de Deus. Quais foram as consequências da ira de Deus na vida de Belsazar? Contou Deus os seus dias e acabou. Sabe o que quer dizer isso? Os dias de Belsazar não estavam programados para acabar ali, mas aquela afronta a Deus encurtaram, abreviaram os dias de Belsazar. Olha a gravidade que ele fez, olha o que ele provocou com Deus. Belsazar encurtou a sua existência na terra. Daniel fala: olha, Mene, contado foi o seu reino e foi dado o cargo dele, acabou. Queridos, quando alguém provoca Deus, tem os seus dias abreviados, tem a sua vida encurtada, a sua vida dura menos, e pior é o que vem depois da vida. Ninguém que afronta Deus fica vivo para zombar. Golias afrontou Deus, a pedra põe Golias no chão. Os inimigos de Daniel na cova dos leões afrontaram Deus. O próprio Nabucodonosor diz: quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha? Queridos, ninguém pode desafiar Deus, ninguém pode profanar o que é de Deus, ninguém pode ser ingrato a Deus, ninguém pode tentar ser soberbo com Deus, porque vem a ira de Deus, vem a abreviação dos dias. Segunda consequência da ira de Deus, Tekel, pesado foste na balança e achado fraco. Queridos, quando você afronta Deus, quando você desperta a ira de Deus, vou te dar um exemplo aqui que acontece. Você está pecando, eu estou pecando, você faz uma coisa boa, faz uma coisa ruim, você está pecando, eu estou pecando, faz uma coisa boa, uma coisa ruim. E quando você está sendo humilde, buscando a Deus, vai passando. Aí na hora que você afronta Deus, o que Deus faz de imediato? Pega o que você fez e fala: vamos pesar. Vamos ver o que você está fazendo, vamos pôr a balança. Vamos medir as suas obras. Deus já começa a chamar você e falar: vamos medir as suas obras. Vamos ver quem você é. Vamos ver o que você está fazendo. Acabou o seu bônus. Acabou aquele período de misericórdia. Agora é hora de pesar o que você está fazendo. Agora é hora de colocar na balança. Nós somos pesados. Nós somos medidos pelo que nós fazemos quando nós colocamos a ira de Deus. Terceira consequência do que faz a ira de Deus. Primeiro, ele abrevia nossos dias. Segundo, ele julga as nossas obras. Terceiro, ele sentencia a nossa vida. Ele pesou Belsazar e falou: foste achado em falta. Queridos, a gravidade disso é tão grande que a Bíblia nos deixa claro em parábolas no Apocalipse que Deus só iria pronunciar uma sentença no juízo final. Mas Belsazar foi tão provocador a Deus que ele antecipou a sentença dele. Lembra da parábola do joio e do trigo?
Vamos arrancar agora? Não, vamos deixar para o juízo final, para a colheita. Belsazar tirou Deus do circo e antecipou a sentença dele. A chave falta. Você está devedor. E quarta consequência da ira de Deus, qual foi? A punição. Na hora que eu fui, ele estava montando castigo. Não era castigo. Pastor, punição e castigo é a mesma coisa? Não. Castigo tem como objetivo disciplinar, corrigir, dar uma chance para a pessoa voltar. Punição não. Punição ao final. E qual foi a punição de Belsazar? A morte no mesmo dia. Cortou-se o vínculo dele. Acabou-se a existência de Belsazar. Belsazar, agora podemos dizer que Saul cometeu suicídio, Judas e Belsazar foram para o inferno. Porque eles provocaram a ira de Deus. Queridos, o que serve isso para nossas vidas? O que serve isso para hoje? Primeira coisa, queridos, eu tenho que sempre ser humilde. Eu sempre tenho que me submeter à vontade de Deus. Eu sempre tenho que me colocar à disposição dele. Eu não posso, sob hipótese nenhuma, tentar me colocar igual a Deus. Tentar passar a ideia que eu mereço, que eu vou exigir, que eu vou cobrar algo de Deus. Não posso. Não posso mesmo, porque eu tenho que me submeter a Deus, tenho que ser humilde. Queridos, outra coisa, eu não posso, em hipótese alguma, esquecer quem é Deus, o que Deus faz. Eu não posso deixar de reconhecer as atitudes de Deus. E queridos, eu não posso ficar confrontando meu Deus, afrontando meu Deus, sob hipótese nenhuma. Como? O que é profano, o que é sagrado, vai ser sagrado. O que é puro, é puro. Eu jamais vou estar fazendo alguma coisa para bater de frente com Deus. É sagrado, eu vou conservar sagrado. Eu nunca vou estar substituindo a Deus. O lugar de Deus é número na minha vida. A obra de Deus, a vontade de Deus é primordial. Eu vou estar sempre dando glórias a Deus por que Ele tem feito na minha vida. Por que Ele faz isso, queridos? Tem muitos anos de vida boa, vida com qualidade. Quem faz isso alcança a misericórdia de Deus, ainda que merecesse punição. Quem faz isso recebe uma sentença branda de Deus, a justificação por Jesus Cristo. Em vez de ter morte, tem vida. Queridos, que possamos estar totalmente diferente de Belsazar. Não venhamos a provocar a ira de Deus hora nenhuma. Amém, igreja? Glória a Deus.